Continuando, página 40, os alemães eles foram os primeiros a chegar. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, núcleo inicial da colonização alemã em terras gaúchas. Ele surgiu em 1824 e progrediu rapidamente, tendo como base as atividades agrícola e industrial, pois muitos dos colonos alemães eram artesãos em sua terra de origem. A colonização alemã estendeu-se dos vales da Serra Geral aos arredores do Planalto Sul-Rio-Grandense. Em Santa Catarina, os alemães foram os responsáveis pelo povoamento do Vale do Rio Itajaí. Aqui, olha, mostra a colônia de Blumenau, né? E mostra a cidade fundada e colonizada por imigrantes alemães. No fim do século XIX, começaram a chegar à região imigrantes de outras nacionalidades, como italianos, eslavos, poloneses, ucranianos, russos, entre outros, e japoneses. Os italianos concentraram-se na região serrana do Rio Grande do Sul, onde se dedicaram principalmente ao cultivo da uva e à fabricação de vinho. Já os eslavos estabeleceram-se em maior número em colônias no Paraná. O norte do Paraná apresenta fortes marcas da cultura nipônica, pois os japoneses trabalhavam na lavoura cafeira dessa região. A partir da década de 1920, os gaúchos descendentes de imigrantes vieram para o oeste paranaense, em busca de novas terras, pois suas propriedades foram divididas entre sucessivas gerações. À medida que recebia imigrantes e sua população aumentava, o Sul ia se incorporando ao espaço geográfico brasileiro. Em virtude da sua forma de ocupação, há muitas influências dos imigrantes europeus na região Sul, tanto no espaço regional quanto na cultura. Isso pode ser notado nos hábitos e costumes, na alimentação e no modo de falar. Aspectos demográficos. A região Sul é a terceira mais populosa do país. A primeira é o Sudeste e a segunda o Nordeste. As maiores densidades demográficas são registradas nas regiões metropolitanas, onde os serviços, o comércio e a indústria absorvem muita mão de obra. Vale destacar que mais de 85% da população dessa região vive nas cidades. As menores densidades demográficas estão no extremo sul do Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, pois tradicionalmente essa região é uma área de criação de gado em grandes extensões de terra, que necessita de pouca mão de obra, e de lavoura de arroz, que é totalmente mecanizada. No fim da década de 1980, os fluxos migratórios do sul em direção às outras regiões do Brasil foram significativos. Para o centro-oeste e o norte, seguiram sulistas, que foram trabalhar nas áreas de fronteira agrícola e adquirir terras mais baratas que no sul. Para o sudeste, dirigiram-se os que pretendiam trabalhar especialmente nas indústrias. Desde o início da década de 1990, os fluxos migratórios de sulistas para outras regiões do país reduziram-se, crescendo apenas a migração interestadual. No período de 2000 a 2010, apesar da elevada população absoluta, a região manteve praticamente a mesma participação relativa no total nacional, 14,4%. Isso ocorreu principalmente em razão do declínio da taxa de fecundidade, do esgotamento da fronteira agropecuária e da modernização agrícola, que reduziu a agricultura de subsistência e, consequentemente, a necessidade de mão de obra. Todas as vezes que eles colocam máquina, gente, e substituem a mão de obra das pessoas, vai faltar emprego. E aí eles se veem obrigados a procurar um outro local para a sua sobrevivência. Assim como nas regiões Sudeste e Nordeste, a porção leste dos estados concentra a maior parte da população. A região Sul tem destaque nacional em importantes indicadores sociais, assim como o Sudeste, em alguns casos o Centro-Oeste.
Ela apresenta baixos coeficientes de mortalidade infantil e elevados índices de alfabetização. Entretanto, assim como os demais regiões do Brasil, apresenta inúmeras desigualdades sociais, mostrando que ainda são necessários grandes investimentos governamentais em saúde e educação. Aqui vocês têm o olhar geográfico, é um exercício para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula. Economia. A região sul apresenta grandes extensões de solos férteis e pastagem, condições climáticas relativamente favoráveis e emprego de tecnologias modernas. Juntos, esses fatores têm contribuído para o aumento da produtividade agrícola e da pecuária na região. É a segunda região do país em valor e volume de produção industrial. A distribuição das indústrias é bastante diversificada. De modo geral, ela se estabelece em áreas produtoras de matérias-primas. Destacam-se as indústrias têxteis, de laticínios, frigoríficos e a agroindústria, beneficiadora de grãos, vinícolas, entre outros. Agricultura e pecuária. A partir de meados da década de 1940 até o ano de 1975, o norte do Paraná foi a principal zona cafeeira do país. Nesse ano, ocorreu uma forte geada que destruiu seus cafezais. Além disso, quando a soja passou a ser mais valorizada no mercado internacional, grandes áreas tradicionalmente cafeeiras foram substituídas pelo novo cultivo. Atualmente, o norte do Paraná é uma região policultora, quer dizer, ela tem vários tipos de agricultura. Da década de 1970 em diante, o cultivo e a expansão da soja transformaram a região do centro-oeste paranaense e catarinense e do noroeste gaúcho. As propriedades ampliaram-se, concentrando uma série de pequenas propriedades ou minifúndios. Com o número de empregos foi reduzido, essas regiões também passaram a apresentar o fenômeno da emigração. A maçã, um produto característico de clima subtropical, é produzida principalmente em Vacaria, Rio Grande do Sul, e Fraiburgo, Santa Catarina. O cultivo da uva, utilizada principalmente na produção de vinho, destaca-se no nordeste do Rio Grande do Sul. A produção de arroz e de soja e a criação de ovinos sobressaem-se na região de Campanha Gaúcha. Na região central do Rio Grande do Sul, a pecuária é a atividade econômica mais importante, embora também seja cultivados arroz, soja e fumo. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz, além de produzir fumo, feijão e trigo. Nos últimos anos, o número de pastos plantados no sul aumentou. A alimentação do gado foi melhorada e teve início o cruzamento de espécies europeias com gado zebu. Tudo isso permitiu que a região mantivesse sua produção de carne e começasse a produzir também para exportação. Além disso, houve a introdução de inovações tecnológicas em toda a região sul. Essa modernização possibilitou que a atividade de criação de suínos e aves fosse cada vez mais especializada e integrada aos frigoríficos. O espaço agropecuário do Sul apresenta um grande número de pequenas propriedades nas quais predomina o trabalho familiar. Muitas dessas propriedades se unem em sistema de cooperativa para processar os produtos, agregando valor e incrementando a renda do pequeno agricultor, que assim tem encontrado incentivo para permanecer no campo. Na página 44, as indústrias. Como é que é as indústrias da região sul? O Rio Grande do Sul representa cerca de 35% do valor da produção industrial da região. Muitas indústrias estão concentradas na região metropolitana de Porto Alegre, que é a maior do sul do país, com mais de 4 milhões de habitantes. As atividades industriais dessa região, consideradas as mais importantes fora da região sudeste, estão diretamente vinculadas à produção agropecuária, têxtil, de vestuário, de calçados e de produtos alimentares.
São importantes também as indústrias química, petroquímicas, siderúrgicas e automobilísticas. Caxias do Sul, localizada no nordeste do Rio Grande do Sul, cresceu com as vinícolas e abriga um importante parque industrial diversificado, em que se destacam, entre outras, as indústrias química e de material de transporte, como a de carrocerias de ônibus. O PIB industrial do Paraná é o maior da região. Isso são dados de 2016, com destaque para o grande desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, a segunda maior do Sul. Essa região metropolitana, bem como a norte do Paraná, beneficiou-se da proximidade geográfica com a região sudeste e da densa rede de transportes e comunicações. Além de indústrias automobilísticas multinacionais, há concentração de indústrias alimentícias, vinculadas à intensa atividade agropecuária paranaense, assim como de empresas dos setores madeireiros, químico e de material elétrico. Em 2016, Santa Catarina foi o sexto estado do país em valor da produção industrial. A região metropolitana do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é uma das mais importantes áreas industriais do Sul. Destacam-se os municípios de Blumenau e Brusque, que são grandes centros de indústrias têxteis e de confecção. E Joinville, com indústrias diversificadas. No litoral sul de Santa Catarina, a atividade econômica mais importante é a extração do carvão mineral, o qual é utilizado nas usinas termoelétricas e também transportada pelo porto de Imbituba até as siderúrgicas da região sudeste. A oferta de energia elétrica contribui imensamente para o desenvolvimento industrial do Rio Grande, da região sul. O Porto de Paranaguá é o mais movimentado da região e um dos mais importantes do Brasil. É de fundamental importância para a movimentação de cargas, principalmente com os países vizinhos, Uruguai, Argentina e Paraguai. Bom, assim a gente termina o capítulo 15. Vocês têm exercícios para fazer e na próxima aula a gente entra com a correção, ok? Tchau, fiquem com Deus.